Você gosta de ter jardim na sua casa? Você quer ter um espaço para colocar umas plantas, umas coisas bonitas e naturais, mas não tem espaço? Sabia que é possível você construir uma floreira na sua casa para você começar a ter esse espaço natural? Se você não sabe como fazer, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como você pode ter uma floreira na sua casa. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo para vocês. Muitas pessoas querem ter áreas naturais dentro de casa, né? Colocar plantas, vários elementos que vão remeter à natureza, mas às vezes não tem espaço. Muitas vezes por não ter uma área aberta, né? Não ter um solo ali que você possa plantar, mas existem soluções que você pode construir na sua casa que vão fazer você ter esse espaço natural. E esse espaço é chamado de floreira, que é quando você constrói ali um canteirinho para começar a ter as plantas na sua casa. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você pode construir uma floreira para ter aí na sua casa. Nós estamos aqui na obra da casa 57, né? E quem acompanhou os diários de obra viu que a gente fez essa floreira aqui. Nós vamos ter esse espaço que vai ser um espaço realmente de uso, né? Como se fosse um jardim, só que a gente vai ter aqui o piso intertravado, né? Os bloquetes, os famosos bloquetes. Só que os clientes gostam bastante de verde. Então a gente já fez essa jardineira aqui, que ela vai servir para colocar realmente algumas plantas e dar um ar mais natural nesse ambiente. E para você que tem uma área que às vezes é impermeável, né? Uma área que não tem terra, que não tem nada, você consegue também ter essa floreira na sua casa, né? E para você fazer ela, são alguns passos muito simples. A construção dela não é muito complicada e você consegue fazer a construção dela mesmo tendo uma área de piso grosso, né? Sendo um piso de concreto ou um piso até com cerâmica. E os passos para você conseguir fazer essa floreira são o seguinte. Aqui no caso, como nós temos um piso que é terra, nós tivemos que fazer uma base para construir essa parede. Então a gente fez aqui um pedacinho, né, de concreto com ferro, somente para apoiar os nossos tijolos, para a gente não ter problema deles afundarem com o tempo. Mas se o piso da sua casa já é piso concretado, com revestimento e tudo mais, você não precisa fazer, porque a sua base já é sólida. E você precisa saber quais são as dimensões dessa floreira. Então você vai fazer aqui uma medida, né, que você quer que ela tenha. No caso aqui, por exemplo, vamos dizer que você quer nessa parede do fundo inteira. Então você vai medir quanto que você quer de canteiro, né? No caso aqui nós deixamos 30 centímetros de canteiro, nós temos esse espaço aqui com 30 centímetros. E você vai fazer toda a construção em volta disso. Nesse caso nós temos esse L de jardineira, então a gente fez as medidas de acordo com o projeto e fizemos a construção delas. No projeto eles pedem 30 centímetros da parte interna da jardineira, então assim, dessa forma ele foi feito. Aqui o que a gente fez? A gente construiu uma parede de tijolos comuns, tijolos furados, né? Aquele tijolo de barro comum, e levantamos as paredes como se fosse uma parede comum. Fizemos aqui todo o assentamento dela, rebocamos, só que tem uma coisa muito importante que você precisa fazer nessas jardineiras, que é a parte de impermeabilização. Aqui dentro a gente ainda tem bastante entulho, né, porque a gente está mexendo com reboco, mas depois isso tudo aqui vai ser removido. Da mesma forma, como aqui nós temos um piso que já é terra, nós vamos aproveitar esse piso, até para ganhar um pouco de drenagem lá na frente, né? Para a gente não ter isso aqui sempre cheio de água. Então a gente vai manter essa terra, mas se no caso da sua casa você tiver um piso já construído, não necessariamente você precisa quebrar. Às vezes é até uma área de pavimento, né? Que você tem uma laje e você simplesmente vai manter esse piso aqui. E o que você tem que fazer? Em volta de todas as paredes e também no piso, se ele for um piso de concreto ou de cimento, você precisa impermeabilizar. Essa impermeabilização ela vai permitir que você consiga molhar as suas plantas aqui dentro e assim você não vai ter problemas de infiltração nas paredes. Imagina só, você tem aqui uma camada de terra que está vindo até essa altura e você começa a molhar essas plantas e toda essa umidade vai ser transferida para as paredes. Essa parede aqui não vai durar muito tempo, porque ela estaria em contato direto com a terra e toda a umidade que você está molhando lá dentro, ela iria passar para essa parte externa. Então a gente tem que fazer realmente esse tratamento com impermeabilizante, que vai ser feito aqui, para você não ter esse problema acontecendo nas suas paredes, tanto nessas paredes que vão estar para cá, quanto nas paredes externas. Essa parede aqui é uma parede que dá para a rua e essa parede é uma parede que dá com o vizinho.
Então imagina só o perigo da gente fazer aqui uma jardineira e a gente não ter essa parede impermeabilizada para o vizinho, o tanto de problemas que a gente traria para ele. Então o principal é você fazer essa impermeabilização. Você faz tanto nas paredes quanto no piso, né? Todo esse caixote precisa ser feito, uma impermeabilização. E uma coisa muito importante, não é qualquer impermeabilizante. Você precisa utilizar impermeabilizantes que sejam resistentes a raízes de plantas. Então você precisa de ter uma impermeabilização que ela é flexível, que as raízes elas vão encostar, elas vão andar um pouco em volta, né? E dessa forma essa impermeabilização não vai romper. O mais ideal é que seja utilizado a manta asfáltica anti-raiz, ou então você utilizar um impermeabilizante com fibras, né, que é justamente esse flexível. Ele é chamado argamassa polimérica, mas tem fibras dentro dela que deixa ele mais flexível. A gente vai passar esse impermeabilizante aqui dentro de tudo isso e ele vai evitar todos esses problemas. Mas mesmo assim, você impermeabilizando, né, toda essa área de dentro da sua jardineira, se você começar a molhar essas plantas, essa água não vai ter para onde sair, se ela for toda lacrada, né? Então é importante também que junto com essa impermeabilização, você tenha um ponto de saída dessa água, de esgotamento. E esse ponto ele precisa ir para algum lugar que seja um ralo, que seja alguma área que possa receber essa carga d'água. Só que o tratamento, para você conseguir fazer essa abertura, ele não é igual a um ralo comum, que é só você colocar um cano lá que a água vai esgotar. Porque se você fizer isso, à medida que a água for se encaminhando para esse buraco, a terra também vai junto. Então você vai ter esse cano sempre entupido de terra e vai causar sujeiras, né? Entupindo o seu sistema de drenagem, entupindo ali, sujando ali a sua área, né? De onde aquela água está escorrendo. Então você precisa fazer um tratamento também nesse cano de saída. E vou mostrar para vocês aqui agora como é que é feito o tratamento nessa saída. Se vocês perceberem, né, tá aqui a nossa floreira, mesmo ela sendo com um piso feito de terra, né, mesmo ele sendo em contato direto com a terra, nós vamos deixar aquela saída ali de drenagem, olha só. Aquilo ali é um cano que ele cai direto na rua, aqui fora a gente tem uma calçada e a gente tem aquela saída. E o que a gente tem que fazer naquela saída? Nós vamos colocar uma tela que é chamada bidim. Ela é como se fosse uma tela bem fina, que ela não deixa a terra passar para o outro lado, mas deixa a água passar. Então o que vai acontecer? Se nós tivermos aqui um encharcamento dessa jardineira, né, se a gente tiver um grande volume de água por aqui, toda a água que estiver aqui dentro, ela tem para onde escoar. Então ela vai ter essa saída aqui, esse escape, para que ela não fique totalmente alagada. Porque se tiver um acúmulo de água grande aqui, o que vai acontecer? Essa água vai começar a subir e vai começar a transbordar pela jardineira. E toda essa terra que está lá dentro começa a vir junto. Então vai sujar tudo, vai ter problemas na sua jardineira. Por isso que você precisa de ter aquela drenagem. Então a gente também vai colocar ali esse chamado bidim, né? A gente já coloca ele praticamente junto com a terra, porque não tem como fixar ele na parede por conta da impermeabilização. Então a gente vai posicioná-lo lá perto do ralo e depois a gente vem com a terra já cobrindo ele para ele ficar fixado. E com isso, toda a terra que estiver aqui em volta, ela vai sendo molhada, né? E quando tiver um excesso de umidade, essa água vai sair para esse lugar, por esse cano, para a gente não ter esses problemas de transbordamento aqui. E para você que pensa que na sua jardineira não pode ter uma iluminação bonita, né? Você não pode dar um destaque ali nas suas plantas, você pode sim. Só que você precisa também estar com o cabeamento correto, porque você vai ter ali aqueles espetos de jardim ou então luminárias específicas para ficar ali dentro, só que a fiação ela vai estar em contato com essa terra. Então também precisa ser um cabo especial. E o cabo que você tem que utilizar é o cabo plastichumbo, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Se vocês perceberem na nossa jardineira, a gente tem esse pedacinho de cabo aqui, tá vendo? Ó? Esse é o nosso cabo plastichumbo. Vocês estão vendo que dentro a gente tem dois cabos aqui, né? Que são os cabos que vão interligar nas nossas iluminações, só que ele está embutido dentro da parede, olha só. E essa capinha cinza dele aqui, ó, se vocês olharem essa capinha, ela é uma capa resistente que consegue ser resistente ao concreto, né, ao cimento, porque o cabo em si, essa capa comum, ela vai sendo corroída com o tempo. Já essa daqui de fora não. Ela é uma capa que ela é resistente a essa corrosão, então ele pode ficar chumbado diretamente. E também pode ficar em contato com a terra, né? Porque nós vamos ter esse fio aqui, esse pedacinho para fora, então ele também pode ficar em contato com a terra, que não vai ter problema nenhum. E aí quando a gente tiver a nossa iluminação, a gente simplesmente vai fazer a emenda dos cabos aqui e fazemos um ótimo isolamento com uma fita de alta fusão. Não pode ser a fita isolante comum porque ela não é resistente também. A gente usa uma fita aqui que ela é uma fita emborrachada e quando a gente passa ela em volta dessas emendas, a gente lacra isso aqui também, evitando qualquer problema nessa ligação. Esse cabo aqui no caso, a gente preferiu passar ele embutido, né? Então ele passou aqui por fora, está embutido aqui por dentro de toda essa alvenaria e ele sai aqui também, ó. Aqui é um outro ponto que a gente vai ter uma ligação desse nosso espeto.
Então a gente deixou ele todo embutido, só com essas saídas, e com isso a gente vai ter toda a iluminação que a gente precisa para esse jardim. E aí conseguimos ramificar até para outros pontos, se você quiser, mas ele é um cabo específico para isso, né? Ele pode ser inclusive chumbado em lajes, se você quiser, mas ele pode ficar exposto a esse tipo de corrosão, né? A terra, ao cimento, que ele não vai se degradar. Então você precisa também ter esse cabo específico, mas dessa forma você consegue ter uma iluminação muito bonita da sua jardineira, sem que você tenha problemas com a sua elétrica. Depois de ter feito toda a estrutura da sua jardineira, né, de ter passado a elétrica, ter deixado toda a infra pronta, agora chegou a hora da gente fazer a impermeabilização dela. Fazendo essa impermeabilização, a gente consegue já preparar para essa jardineira começar a receber a terra. Aí no caso existe todo um tratamento, né? Você pode usar uma terra vermelha, depois um adubo e assim por diante. Depende do tipo de planta que você for utilizar e o tipo de terra também que você quer colocar dentro. E depois que fizer isso, você pode dar o acabamento externo por ela da forma que você achar melhor. Pode ser pintura, pode ser uma cerâmica, o que você quiser de fato. Então o próximo passo agora é a impermeabilização, que eu vou mostrar para vocês também. Passado alguns dias aqui, fizemos a impermeabilização da nossa jardineira. Então olha só, todas as paredes dela estão com esse produto, que é o impermeabilizante. E agora ela está totalmente protegida. Quando a gente tiver a nossa terra aqui dentro, nós não vamos ter mais problemas com relação à umidade, né? Então nós vamos ter aqui uma terra que ela vai estar sempre molhada, porque vai ter que aguar as plantas. E essa água ela não vai infiltrar para nenhum lado, ó. As paredes estão todas protegidas. Então com isso a gente pode fazer o nosso jardim aqui sem problema nenhum. E não vamos ter os problemas da tinta desse lado estourando, nada disso, porque ele está toda protegida lá por dentro. E isso é uma fase muito importante que não pode deixar de ser feita, porque se você não fizer esse serviço, quando você estiver com a sua terra aqui úmida, ela vai começar a trazer essa umidade para o outro lado da parede e você vai ter problemas aqui de não conseguir mais tratar essa pintura. Então é sempre importante já pensar no que precisa ser feito, nesse caso fazer a impermeabilização, para você não ter esses problemas futuros, já deixando tudo preparadinho para ter a sua floreira linda aqui e muito funcional. Depois que você terminou toda a parte grossa da sua jardineira, o próximo passo é fazer o acabamento dela. Aqui a gente passou uma tinta de fundo, que nós vamos fazer uma tinta chamada efeito granulado, aqui na jardineira. E a gente precisa passar essa tinta de fundo, porque ele é um material que quando a gente faz o espalhamento, ela pode aparecer a cor do reboco. Então a gente dá essa tinta de fundo para que essa cor cinza dele acabe não aparecendo. Depois que a gente aplica esse fundo, a gente começa a fazer a aplicação de fato do nosso efeito. E ele fica com essa cara aqui, ó. Ele é um efeito que tem um visual bem diferenciado. Ele tem esse efeito mais grossinho, né? Não é igual um grafiato ou uma textura, mas que deixa um destaque muito legal aqui na nossa jardineira. Para vocês verem aqui, ó, foi feito o espalhamento dele com a desempenadeira de aço e agora nós fazemos o acabamento dele com a desempenadeira de plástico. A gente vai passando ela por toda a superfície e ela vai ficando com esse aspecto bem grossinho e também dá uma proteção muito boa, porque ela tem as mesmas características da sua tinta de grafiato e também da textura rolada. Ela é hidrorrepelente e vai deixar a sua casa toda protegida. Então depois que a gente fez a aplicação, né, com a desempenadeira de aço, a gente vem com essa de plástico, fazendo todo esse acabamento final. À medida que ela vai sendo rotacionada desse jeito, ela vai criando essas bolinhas, né? Porque justamente ela tem esse tipo de areia que fica na sua composição, que causa esse efeito granulado. Então quando a gente passa a desempenadeira, a gente tira as quinas, né, da desempenadeira, que é da forma que a gente vai aplicando, as quinas da desempenadeira vão aparecendo, e quando a gente passa essa desempenadeira de plástico, ela tira todas essas quinas e dá esse acabamento final, ó. Então a gente faz o espalhamento dela, pode ver que ela antes parecia um pouquinho mais lisa, a gente tem esses riscos, né, e eles acabam sumindo, ó. Que a gente acaba uniformizando toda a superfície, dando esse efeito bem grossinho dela, que protege toda a sua parede, também deixa o visual muito bonito, olha só. Depois de todo o acabamento feito, você instala a sua iluminação. Nesse caso aqui a gente não colocou as plantas agora, mas nós enchemos com pó de brita. Você coloca a sua iluminação com os espetos e aí a sua jardineira está pronta para ser utilizada. É só você colocar as plantas que você quiser aqui dentro e você consegue ter essa linda forma aqui de ter um pouco de verde em casa, né? De conseguir ter uma área com plantas, com um verdinho que fica bem legal e assim você complementa toda a decoração da sua casa. E aí, gostou de saber que você pode ter uma floreira na sua casa sem precisar ter uma grande área verde? Siga esse passo a passo que a gente passou para você, que você vai ter uma linda área lá dentro da sua casa que vai trazer o verde para dentro dela, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, já deixa seu like aqui se você gostou e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente tem conteúdo novo para vocês, beleza? Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.